Eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito por mim, através de mim, pela minha família, meus filhos, minha esposa. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo 1 Samuel 21, 10. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21 e o versículo 10. Mas a mensagem dessa noite está no Salmo 34, verso 8. Só para um entendimento melhor dos irmãos, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 21 e o versículo de número 10. Agradeço aos irmãos pelas orações. Fiz a prova lá hoje. Já como eu disse para os jovens há uns 2 domingos atrás, eu queria o primeiro lugar, mas me contento com o terceiro. E creio que Deus já escreveu meu nome lá. Falei com a Kátia hoje que eu queria que Deus me colocasse para trabalhar em algum hospital, para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu tenho ido, belas idas e vindas nas UPAs, nos hospitais aí, mas Kátia, nós temos ficado muito preocupados com relação aos idosos. Muitos idosos abandonados nos hospitais, irmãos. É de partir o coração. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter levado a minha mãe e por ela não ter precisado passar por isso. Minha mãe morreu aos 75 anos, depois de alguns dias no hospital, e Deus a recolheu sem sofrimento. Estive ali no Odilon Beres e ao atravessar um corredor para pegar a Alta do Luan, eu pude me deparar com mais de 50 idosos abandonados nas macas, sem nenhum parente. Eu estive no posto de saúde e lá tinha mais ou menos 6, 7 idosos sem saber o que fazer, onde ia, onde entregava a guia, com quem conversava. Semana retrasada eu levei meu irmão mais velho, ele tem alguns problemas de saúde devido ao uso de drogas, né? Meu irmão cheirou cola por muitos anos, ele ficou com a mente meio perturbada e eu levei lá na Santa Casa de Sabará para fazer exame. E a mesma coisa, irmãos, eu estava com ele na fila preferencial, tinha mais ou menos 15 idosos lá, sozinhos, sem saber para onde ia, sem saber o que fazia. Isso é uma covardia, irmãos. Isso é uma covardia. Um filho ter coragem de abandonar o pai, depois de tudo que o pai faz por eles. Eu estou revoltado com isso, irmãos, revoltado. Cada vez que eu vejo isso, e Deus tem me colocado cada vez mais, a Kátia é prova disso, cada lugar que a gente vai, irmãos, a gente gasta mais tempo ajudando os idosos do que fazendo o que a gente tem que fazer. Isso é uma covardia. Não sei se o Gerson já está gravando isso aqui, mas se estiver gravando, você que está me ouvindo, cuide do seu idoso. Cuide do seu idoso, porque ele deu a vida por você. E agora você o abandona e isso é, vou falar olhando dentro dos seus olhos, é uma covardia. Não faça isso, em nome de Jesus. Então, eu pedi ao Senhor, eu fiz a prova para assistente administrativo da MGS, e eu pedi ao Senhor que me enviasse para algum hospital. Eu já até me vi lá no hospital, irmãos, orientando os idosos, acompanhando, ajudando, auxiliando. A Daiane já profetizou que na minha vida eu já recebi. E só esperando concretizar a vitória para eu testemunhar para os irmãos o que Deus fará através da minha vida. 21:10 de 1 Samuel. Naquele dia levantou-se Davi, fugiu para longe de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aquis lhes questionaram: não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi considerou o perigo daquela observação e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que este homem está alucinado. Por que o trouxeste à minha presença? Será que eu tenho falta de loucos ao meu redor para que trouxesses mais?
a este a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Salmo 34, irmãos, verso 8. Salmo de Davi. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Estava hoje ali com os jovens na classe da escola dominical. Deus é tão bom, irmãos, o Espírito Santo é tão bom, que eu estava estudando Salmos. Estava estudando sobre os Salmos e foi me dada a oportunidade hoje de falar para os jovens. E era exatamente sobre Salmos. Uma introdução, sendo a primeira lição, nós vamos trabalhar todo o semestre com os jovens sobre o livro dos Salmos. E este Salmo de Davi, Davi compôs esse Salmo devido a essa circunstância que ele passou. Devido a essa situação que Davi passou com o rei de Aques, ele estava ali, sentiu medo do que poderia acontecer com ele, e Davi se fez de louco. O texto deixa bem claro que Davi se fez de louco. Então Davi escapou de uma situação. Não deu nada certo quando ele procurou abrigo entre os filisteus em Gate. Não era exatamente um plano perfeito. Mas Davi, irmãos, para sair da cidade, ele se fingiu de louco. E Aques, o rei da cidade, não queria ser incomodado com um doido. Aques diz: já não tem doido aqui na cidade o suficiente? Já não tem louco aqui o suficiente, vocês ainda me trazem mais um para me perturbar? E a palavra diz que Davi babava, a baba escorria pelas suas barbas. Ele escrevia, rabiscava os portões da cidade, fingindo que era doido, porque estava com medo do que poderia acontecer com ele, porque as pessoas sabiam da fama de Davi. Por onde Davi passava, as pessoas já sabiam da fama, e o rei de Aques diz: eles disseram, não é este Davi, aqueles que as mulheres cantavam, Davi matou 100.000, e Saul matou tanto, Davi matou muito mais do que Saul. Então eles já sabiam da fama de Davi, e Davi ficou amedrontado. Então ele fez essa situação, se fingiu de louco, e esse relato nós lemos para os irmãos, que está aí em 1 Samuel capítulo 21, do 10 ao 15. Então Davi, irmãos, pelo que eu estudei, segundo a história nos conta, este salmo foi escrito em gratidão a Deus, por Deus ter dado livramento a Davi perante aquele período que ele passou. Um período onde ele se viu em risco, onde ele se viu em dificuldade, e ele depois, não foi logo após o acontecimento, alguns anos depois, Davi talvez já estava ali com seus soldados, ou Davi estava sentado em algum lugar no seu palácio, e veio à sua mente aquele episódio. E aí Davi veio a se lembrar, Davi talvez disse, e talvez dando risadas, ele lembrou do que ele tinha passado, do que ele tinha feito. Davi talvez falando consigo mesmo e dando risadas do episódio que passou na sua vida. E Davi escreveu este salmo de louvor e adoração a Deus. Davi, ele reconheceu, irmãos, que aquilo, por mais estranho que parecesse, foi um livramento do Senhor. Foi algo direcionado por Deus para que ele o fizesse. E Davi poderia bater no peito e dizer, poderia ter se gabado, da sua esperteza, e talvez ele poderia ter batido no peito e dizer, eu tive essa sabedoria, eu fiz isso de mim mesmo, eu, através da minha força, através do meu entendimento, da minha expertise, eu pensei em fazer isso, em me pagar de louco, em pagar de doido e ficar babando, mas não. Davi, ele dedicou toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele reconheceu que se não fosse o Senhor, ele teria morrido. Ele reconheceu que se não fosse o Senhor na vida dele, ele não teria vida para escrever esses salmos, ou para vencer as tantas batalhas que ele venceu. E Davi reconheceu que Deus tinha sido com ele naquele momento, e aí Davi salmodiou a Deus através do salmo de número 34. Davi, ele escreveu este salmo em agradecimento a Deus pelo livramento que Deus deu a ele durante esse episódio de 1 Samuel capítulo 21, do 10 ao 15.
E quantas das vezes, irmãos, Deus é conosco, porque o tema hoje da nossa mensagem é provai e vede como o Senhor é bom. Quantas das vezes nós tivemos essa prova nas nossas vidas, de quanto o Senhor é bom para nós, de quanto o Senhor foi bom para nós. Quantas das vezes nossa vida como crentes, irmãos, em Jesus Cristo, os livramentos que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem nos feito alcançar, como a irmã Magali deixou bem claro aqui, irmãos, algo muito simples. Talvez você pense, mas hoje passar no Enem é só estudar. Você pensa, mas levantar a mão, a borboleta vir. Não, ela dedicou a Deus, porque ela entendeu que se não fosse Deus, aquela borboleta não tinha vindo e voado até a sua mão. Ela entendeu que se não fosse Deus, a sua neta não tinha passado no Enem e não tinha conseguido a vaga na faculdade. O que eu quero que vocês entendam hoje, irmãos, é que o que acontece na sua vida é graças a Deus, porque se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, você não estaria respirando. Se não fosse Deus, você não teria a salvação que lhe alcançou através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meus queridos, provai e vede como o Senhor é bom. Quando você perceber que o Senhor é bom ao ponto de te abençoar, você abra sua boca e glorifique a Ele e dedique a Ele as bênçãos que são alcançadas na sua vida, as bênçãos que estão sendo alcançadas na sua família, as bênçãos que estão sendo alcançadas lá na sua casa. Por mais que talvez você conheça alguém que te abençoou, se não fosse Deus, esse alguém que conhece alguém não teria te abençoado. Então glorifique a Deus, porque você foi abençoado, porque Deus permitiu que a bênção te alcançasse. Louvado seja o nome do Senhor. Provai e vede, irmãos, como o Senhor é bom. Davi reconheceu isto. Davi, talvez depois de tantos e tantos milagres e livramentos que Deus tinha lhe dado, tantas guerras, tantas batalhas, tantas lutas, tantas construções, tantos conselhos. Olha a história de Davi, irmãos, é uma coisa extraordinária. E aí Davi para lembrar de um episódio onde ele brincou com o rei, mas ele agora escreve o salmo dedicando toda a honra e toda a glória a Deus. Ele adora a Deus. Pode parecer algo simples que está acontecendo ou que vai acontecer na sua vida. Isso é prova de que o Senhor é bom. Isso é prova de que o Senhor te ama, de que o Senhor cuida de você, de que o Senhor move céus, move terra, de que o Senhor peleja no mundo espiritual, de que o Senhor trabalha, derruba demônios, tira ciladas, e muitas das vezes você bate no peito e diz: eu consegui, eu estudei, eu passei no concurso, eu estou bem nesse trabalho. Não, levante as suas mãos e diga: Senhor, muito obrigado, você provou, Deus, e agora você não está só provando, mas você está vendo o quanto Deus tem sido bom para com você. Então glorifique a Deus nas pequenas coisas. Às vezes você para lá e pensa, coisinha pouca que Deus fez. Glorifique o nome do Senhor. Assente na sua casa, no seu sofá, tira um tempo e vai trazendo na sua memória, irmãos, quanta coisa. Esse dia eu estava mais a Kátia lembrando lá em casa, irmãos, dia 15 de maio, agora nós vamos fazer 19 anos de casado. Irmãos, é uma vida. Kátia me tolerando. Eu sou chato demais. Ela fala: nossa, é chato demais. Mas eu dou 2 passos no portão, ela já fica doida lá dentro de casa. É amor demais, irmão. É Deus que faz essas coisas. E aí eu vou dizer: não, amor, isso é porque nós isso. Não, isso é Deus, irmão. Se não fosse Deus, onde eu estaria agora? Eu provei Deus. Eu pude perceber quem é esse Deus, eu pude sentir quem é esse Deus, e agora eu estou vendo quem é verdadeiramente o nosso Deus. Então Davi poderia se gabar da sua destreza e dizer: não, foi mérito meu, foi só uma brincadeira. Mas iria custar a vida de Davi.
se pagou de louco, babou, e ele conseguiu convencer o rei de que ele era louco, e ele foi liberado daquela situação, mas agora, talvez no vislumbre da sua memória, ele lembrou desse episódio e começou a glorificar o Senhor no Salmo de número 34. Coisa linda de um episódio, de tantos outros maravilhosos que Davi passou, mas ele viu o Senhor, ele viu a mão de Deus naquilo que estava acontecendo. Davi poderia ser uma história para ele contar para os seus netos, assentado na beira da lareira e dizendo: "Não, meu neto, um dia eu estava lá e aconteceu isso, eu fingi que era louco, rabisquei os portões da cidade e o rei acreditou", e risadas. Mas não, Davi parou, irmãos. E ele não escreveu, não foi só um, ele escreveu, não foi só dois, ele escreveu 22 versos em adoração ao Senhor pelo livramento que Deus deu à sua vida. 22 versos, cada verso lembrando, cada episódio lembrando, trazendo a memória, fazendo um retrospecto e sentindo quanto Deus era bom, quanto Deus tinha sido bom na vida de Davi. Mas quando Davi refletiu no que aconteceu em Gate, ele não viu motivos de falar da sua inteligência, ele não viu motivos de pensar o quanto ele foi bom em se livrar das mãos do rei Gate. Ele não viu em si mesmo capacidade para ter feito tão grande ato, não. Ele percebeu que ele escapou dos filisteus pela graça de Deus. O que o Espírito de Deus quer hoje, irmãos, é que você entenda que tudo que você tem é pela graça de Deus. Tudo que você faz é pela graça de Deus. Se você louva bem, se a sua voz agrada um ou dois, é pela graça de Deus. Talvez a sua voz não agrade 2 ou 3, é pela graça de Deus. O fato de você poder subir aqui em santidade e adorar o nome do Senhor é pela graça de Deus. O fato de você poder comer com as suas próprias mãos, ir e voltar do banheiro, assentar na sua cama, de manhã levantar, preparar um café para o seu marido, dar um banho no seu filho com as suas próprias mãos, é pela graça de Deus. Então agradeça a Deus porque você anda, agradeça a Deus porque você come, agradeça a Deus porque você bebe, porque tudo por Ele, para Ele, é todas as coisas, é pela graça de Deus. Eu andava pelos hospitais e eu vi um senhor de fralda, irmãos, todo sujo e ninguém acompanhando. Eu via crianças, irmãos, doentes, à beira da morte, sem o pai, sem a mãe, na beira de uma cama. E o coração parte, e aí você vê eu podendo revezar com a Kátia, podendo cuidar do Luan, podendo trazer uma comida para o Luan, podendo dar uma água para o Luan. É pela graça de Deus, é pela graça de Deus. Poderia dizer, eu sou merecedor. Ah não, Deus, obrigado pelo filho. Não. Quantos que não têm a graça de Deus, que estão lá morrendo, irmãos, sendo judiados lá no hospital, porque não conheceram ainda a graça de Deus. Ele percebeu corretamente que o escape dos filisteus foi pela graça de Deus. E ele escreveu o Salmo 34, para quê? Para adorar o Senhor em gratidão pelo livramento. O que nós temos feito, irmãos, em gratidão pelos livramentos que Deus tem dado a nós? Às vezes tão imperceptíveis, e você vai, você sobe, você desce, você anda, você come, você dorme, irmãos. Você não sabe o que é uma pessoa não poder comer, se alimentar por sonda. Você não sabe o que é uma pessoa usar sonda para urinar, para fazer suas necessidades fisiológicas. Então agradeça a Deus. Dê glória a Deus por cada momento. Irmãos, talvez está faltando alguma coisa na sua casa. Às vezes está faltando um alimento, está faltando emprego. Às vezes a saúde também, né? Esses dias mais acá estava com tanta dor. Eu nunca vi tanta dor, irmão, em 2 pessoas só. Misericórdia. Mas nós estávamos dando graças a Deus, irmãos. Eu estava evangelizando, irmão, igual que aquelas pessoas, sabe? Andando e segurando a coluna. Mas estávamos ali, cobrimos toda a Avenida Petrolina, pastor, de lá da Silveira Brandão até chegar lá em cima. Passamos por trás do poço, cobrimos mais umas 3 ruas aqui atrás, irmãos. Nós estivemos entregando aí na faixa de uns 150, 200 folhetos.
Pessoas dizendo, realmente eu preciso de Jesus, eu vou lá sim. Irmão, se metade das pessoas que falaram que estariam aqui hoje, nós, os já acostumados, ia ter que ficar lá fora. Mas nós vamos continuar orando e Deus vai resgatá-los. E aí eu vou dizer, eu evangelizei, é pela graça de Deus, irmãos. Porque de mim nem da cama eu tinha saído. Eu tinha tomado um analgésico, ficado quietinho lá, mas eu tinha assumido um compromisso, primeiro com Deus, depois com os irmãos, e pela graça de Deus nós fomos. Irmãos, Deus nos protegeu, e os Luiz Felipe e o Lucas de um lado, eu e o Carlos do outro, e nós cobrimos toda a avenida e fomos, irmão, e Deus abençoou. Pessoas paravam, pessoas ouviam, pessoas jogavam papel fora. O Lucas ficava bravo, o pai jogou fora. Falei, calma meu filho, é assim mesmo. E nós fomos e Deus abençoou. É tudo pela graça de Deus. E Davi reconheceu este salmo maravilhoso. Um salmo, eu expliquei para os jovens hoje, um salmo acróstico, porque ele tem um estilo onde tem uma sequência do alfabeto hebraico antes de cada verso. Algumas Bíblias trazem essa descrição e outras não. Mas, de acordo com o alfabeto hebraico, o salmo começa cada verso com uma das letras do alfabeto hebraico, com exceção do último verso, que é o verso 22. Então, essa forma que eles usavam era para facilitar a memorização na hora dos cânticos, né? Porque os salmos, eles eram citados, eram cantados em romarias, e era dessa forma que eles usavam os salmos. Provar, irmãos, a palavra provar é uma palavra grega que está no presente ativo do imperativo do verbo dokimidazo, que significa provar por teste, examinar ou esquadrinhar, ou aprovar depois de um teste pelo discernimento. Isso é provar Deus, irmãos. É você fazer prova com Deus. É você entender que esse Deus que a Bíblia prega é verdadeiro. É você entender, irmãos, que a bondade de Deus, ela vai de Adão até o Apocalipse. Que Deus é um Deus tão bom, mas tão bom, que Ele perdoou Adão. Deus é um Deus bom, irmão, mas tão bom que Ele tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra. Deus é tão bom, imagina a bondade de Deus, porque o texto diz, temei ao Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom. Ele é tão bom, irmãos, que numa terra onde a humanidade pecava tanto que fedia lá nas narinas de Deus, a vontade de Deus, irmãos, era dizimar o homem da face da terra. Mas o amor de Deus, a bondade de Deus é tão grande. Eu estou falando isso aqui só para você entender quem é o Deus que você serve. Que Deus olha lá do céu, irmãos, no meio da treva, da escuridão e do pecado, Ele vê um homem. Eu imagino, irmãos, Noé brilhando, igual um lumen, um feixe de luz, no meio das trevas, onde o povo bebia, casava e dava-se em casamento. Deus vê Noé. E Deus vê em Noé, irmãos, a esperança. Deus vê em Noé uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para a raça humana. E Deus dá uma ordem para Noé. Deus orienta Noé. Noé constrói uma arca, Noé desse tamanho, dessa altura, a porta assim, vai fechar por dentro e tal, pega os bichos, põe na arca e Noé obedece. Olha quão grande é a bondade de Deus, irmãos. Olha as oportunidades que esse Deus
bom dá para nós. E aí Deus, Noé vai, obedece a Deus. Noé constrói a arca. Noé fica na arca. Noé faz tudo que Deus mandou. E aí a arca, depois do dilúvio, a arca para. Noé sai da arca, vê que está tudo bacana. A primeira coisa que Noé faz, planta uma vinha embebeda. Amaldiçoa os seus filhos. E aí começa a confusão de novo. E aí Deus é tão bom, irmãos. Mas Deus é tão bom que Deus levanta mais um homem. E aí Deus vai levantando homens. Deus levanta Abraão. Deus levanta Moisés. E Deus vai levantando os profetas. E aí o homem vai pecando. O homem vai entristecendo a Deus. E a bondade de Deus supera. O homem continua fazendo coisa errada, mas a bondade de Deus, irmãos, ela cobre. E aí Deus fala, não, eu acredito nesse homem. E Deus vai, irmãos, trabalhando no homem. E Deus vai trabalhando, a bondade de Deus, ela vai trabalhando o homem. E aí Deus chega uma hora, irmãos, que Deus olha e pensa, não tem jeito mais. Tudo que eu pude fazer, todas as formas que eu tentei, o homem deu um jeito de destruir, de atrapalhar, de entristecer o meu coração. Os sacrifícios eram errados, tudo que fizeram deu errado. E aí, Deus, na sua bondade, Ele materializa a sua bondade da forma mais sublime que poderia ser. Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar. E o texto diz, provai e vede. Você já provou? Talvez através da leitura da palavra do Senhor. Você já provou, talvez através, quando você lê lá, viu os milagres que Deus fez, Deus ressuscitando um, Deus curando o outro, Deus expulsando o demônio, e você está provando, você está entendendo, e agora você só não mais prova, mas você vê. É quase palpável a graça de Deus que foi derramada sobre nós através de Jesus Cristo. Irmãos, a presença do Senhor na nossa vida, ela é tão real, que às vezes dá vontade de você pegar em Jesus. Às vezes dá vontade de você abraçar o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, um ato de fé, ao colocar a comida na mesa, eu digo, Jesus, assenta aqui para o Senhor almoçar conosco. Tamanha é a graça, tamanho é o poder de Deus na nossa vida, que agora nós só não provamos, mas nós sentimos, nós tocamos, nós clamamos, e nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é a expressão máxima de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero é que você prove, mas não que você só prove, mas que você também veja como o Senhor é bom. E aí quando você estiver provando, estiver sentindo a bondade, estiver provando, estiver vendo, e aí você prova, você vê Deus curando, e aí você prova, você vê Deus prosperando a sua casa, o seu filho, a sua família, e aí você vai provando Deus na palavra, você prova, sente o gostinho, e aí quando você sente, você vai dando lugar, e aí você vai dando lugar, você vai vendo Deus agindo, Deus operando, Deus curando, Deus renovando, Deus batizando com o Espírito Santo, Deus te dando dons, Deus te capacitando, Deus te enchendo, Deus te ungindo, Deus te levantando, Deus colocando você em lugares que você nunca imaginou alcançar, porque esse é o nosso Deus. E aí depois que você prova, que você vê, vem aquela sensação maravilhosa, e o salmista diz, como é feliz. Você provou,
Você viu como o Senhor é bom? Porque não basta só provar, irmãos. Aqui, provar, eu vi aqui algo, como se você forjasse uma ferramenta. E aí você pega o aço, você bate, você queima. Você bate, você queima. E aí você faz uma faca. E aí você forjou e você está vendo aquilo. E aí você pega aquela faca e diz, agora eu vou provar. Vamos ver se ela é boa mesmo. E aí você pega uma picanha, irmão, de mais ou menos 800 gramas. Nem sei se tem picanha desse tamanho. E aí você pega aquela faca que foi forjada, que passou no esmeril, que passou na lixa. E aí você passa na picanha assim, ó. Cai aquele bifão. Aí você diz, é bom. A faca é boa. E aí você vai lá e tira mais um bife. E aí liga o pastor Wilson e chama ele para comer o churrasco na sua casa. Oh, glória. E aí quando você viu como que aquilo é bom, como que aquela faca é boa, e aí todo o trabalho, você lembra todo o trabalho que teve de pegar o aço, de forjar o aço, de amassar o aço, e põe fogo, e põe na água, e põe no fogo, e põe na água, e você vê aquela faca cortando aquela picanha, você fica feliz. Aí a palavra de Deus diz, como é feliz o homem que nele se abriga. Abriga em quem? Naquele que você provou, naquele que você viu e que você entendeu que sem ele você não é nada, você não pode nada, você não tem nada, mas você está abrigado nele. E aí você diz, eu posso tudo, eu tenho tudo, eu sou tudo, porque eu estou abrigado na sombra do Altíssimo, o nosso santo e maravilhoso Deus. Você prova, você vê e você fica feliz. É por isso, irmão, que falta emprego, você está sorrindo. Falta arroz, você está sorrindo. O menino está doente, você está sorrindo. O povo está te xingando, você está sorrindo. As coisas ruins estão acontecendo, você está sorrindo por quê? Porque você não está abrigado em qualquer lugar, não. Você está abrigado na sombra do Altíssimo, o seu Deus, o seu Jesus, o Espírito Santo, irmãos. Ele te cobre como a galinha cobre os pintinhos, e ela cobre. Eu lembro, a minha mãe tinha umas galinhas bravas, umas galinhas rod grande, e ela tinha 10 pintinhos, e eu doido para pegar um pintinho, ela não deixava, ela bicava, ela unhava, e o Espírito te cobre, ele te protege. Ele diz, Satanás, esse aqui é meu, aqui você não toca, aqui você não faz maldade, porque ele está debaixo da minha sombra. Oh, glória! Deus maravilhoso! Ele é bom demais, irmão. Quem faria isso por nós? Eu te pergunto, quem faria isso por nós? Quem daria o seu filho para morrer no lugar de um miserável igual eu? Um pecador imundo, que o de melhor que eu tenho, Deus compara com um trapo de imundícia. Eu queria dizer o que é o trapo de imundícia, mas eu não vou dizer, não sei se eu digo. Era o pano que as mulheres tiravam da menstruação. Era o pano que as mulheres usavam para segurar a menstruação. Aquele era o trapo de imundícia. Quando eu digo que eu sou algo, Deus olha para mim e diz, você é isso, você é o trapo de imundícia, você não é nada. Davi, quando ele entendeu que não era ele que livrou e fez ele se pagar de louco, mas era o Senhor. E aí Davi diz, Deus me livrou, Deus fez. E aí Davi sentava na frente da televisão com o neto e dizia para o neto, aquele dia eu me paguei de louco, mas foi Deus que me deu sabedoria, foi Deus que me deu graça, foi Deus que me deu unção e poder para pensar dessa forma. Eu sou alguém, se você olhar para mim e ver Cristo em mim, eu tenho que refletir Cristo nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas ações. E aí sim eu posso dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo, em mim eu não sou nada,
Porque o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria diante de Deus não passa de um trapo de imundícia. Mas quando Deus olha para nós, o que Ele vê? O sangue de Jesus Cristo. E aí Deus olha e fala: aquele povo é meu, aquele povo foi comprado, aquele povo não custou ouro, não custou prata, ele custou o sangue do meu filho amado, Jesus Cristo. Então o que eu espero deste povo? Eu espero que eles provem de mim, eu espero que eles me vejam como eu sou bom. Eu espero que esse povo, ao provar de mim, ao ver como eu sou bom, que eles fiquem felizes, que eles sorriam. E aí quando ele estiver feliz, sorrindo, entendendo quem sou eu os pegarei e eu os abrigarei em mim, eu os guardarei em mim, porque vocês são dele, vocês é de Deus, vocês é de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor, vós, ó santos do Sagrada Família. Temei ao Senhor. Não tema o homem, tema ao Senhor, porque nada falta aos que o temem. Amém, irmãos. Eu vou parar por aqui. Vamos orar. Vamos orar. Eu sei que muitos já provaram do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pensa numa causa impossível em nome de Jesus. Porque você já provou do Senhor através das mensagens. Você já provou do Senhor através da leitura, dos louvores. Agora o Espírito de Deus quer que você veja. Ele quer que você veja o quanto o Senhor é bom. Ele vai entrar com providência na sua vida ainda nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, Ele vai fazer hoje algo extraordinário na sua vida, porque o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito Santo, irmãos, Ele habita aqui nesta casa. Vai pensando aí, vai pensando. Vai pensando aí, o que é impossível para você? O que você está lutando, batalhando, pedindo? Vai pensando. Ou melhor, quem tem uma causa impossível, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente agora em nome de Jesus.